Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Olha, eu não sei se ele sentiu alguma coisa quando me viu, mas olha, se sentiu, disfarçou muito bem. Sei lá, mas se soubesse que ele também estaria ali, na casa da Celina, e acompanhado da mulher ainda por cima, eu talvez não tivesse ido. A verdade é que não imaginei que fosse sentir tanto aquele baque. Ele estava tão bonito. Tinha deixado a barba crescer, estava assim mais forte, mais alto, mais homem. Olha só, eu sei como que eu me senti. Principalmente porque ele não demonstrou nenhuma emoção ao me ver de novo. Pelo jeito, mesmo eu tendo sido a primeira mulher da sua vida, talvez para ele eu não tenha tido assim tanta importância. Se bem que, o que eu queria, né? Ele estava ali com a esposa, ela grávida. Aliás, ela conversou um monte comigo. E eu tive de fazer das tripas coração para não deixar transparecer todo o meu despeito. Até que, alguns dias depois, quando abri o meu perfil, aquela surpresa. As minhas mãos começaram a suar. Meu corpo todo estremeceu. Meu coração veio na boca. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 8 anos que eu não tinha mais contato com a Celina. Na verdade, nem com ela, nem com ninguém da sua família. E isso incluía o Giovanni. Um menino com quem eu tinha me envolvido no passado. E quando digo menino, não é força de expressão, porque na época ele tinha só 16 anos, enquanto eu já tinha 29. A família da Celina tinha vindo do interior, uma cidadezinha chamada Cruzeiro do Oeste. E eles acabaram se mudando justamente para a casa do lado da nossa. A Celina também era mais nova do que eu, devia ter uns 22, 23 anos, e a gente acabou sendo amigas. Fui eu que apresentei Curitiba para ela, vamos dizer assim, já que ela não conhecia nada, nem ninguém por aqui. Não lembro exatamente a partir de quando o irmão dela começou a se aproximar e a mexer com a minha cabeça. Repito, era praticamente um menino, só 16 anos. Volta e meia ele ficava ali conversando com a gente, e assim a gente acabou se tornando amigos também. Um dia, lembro que estávamos nós três ali fora, eu, a Celina e o Giovanni. E ele simplesmente não parava de falar. Ficou ali contando um monte de histórias, principalmente vividas lá na cidade dele, situações que ele tinha vivido com seus amigos. E eu fiquei só prestando atenção. Apesar de novinho, era um menino tão bonito. Aliás, aparentava ser um pouco mais velho. Tipo 18, 19 anos. E eu posso até estar enganada, mas acho que foi naquele dia que ele começou a despertar alguma coisa em mim. Até então, eu nunca tinha reparado nele assim, para valer. Quer dizer, já tinha notado que era um menino bonito, mas, sabe, naquele dia, eu fiquei prestando atenção nos seus traços, no seu jeito de falar, e alguma coisa aqui dentro de mim começou a se transformar. Repito,
Ele não parava de falar. Ficou ali contando as suas aventuras, até que, pelas tantas, a Celina precisou entrar, disse que já voltava. Só que, estranhamente, o Giovanni ficou quieto. Simplesmente parou de falar, como se tivesse ficado sem jeito ou com vergonha de mim. Eu até estranhei, porque, repito, ele não parava de falar um segundo. Estava tão falante, contando histórias, notando o jeito dele. Eu até falei, mas e aí, Giovanni? Me conta mais. Estou adorando ouvir as tuas histórias. Ele sorriu assim, meio sem jeito, e falou que não lembrava de mais nada e continuou em silêncio. Incrível. Na verdade, ele só foi se soltar de novo depois que a Celina voltou lá de dentro. Eu achei até graça, porque fiquei com a sensação de que ele se sentiu perturbado de algum jeito quando ficou ali, a sós comigo. Não sei se notou no meu jeito de olhar, sabe, o meu interesse. Só sei dizer que ele ficou todo acanhado. Não me perguntem por quê. Mas comecei a sentir coisas só de olhar para ele. E foi a partir daquele dia. Simplesmente não consegui desviar mais o olhar. E com certeza ele percebeu. O fato é que depois daquela tarde, semanas se passaram, até que tivemos outra oportunidade de conversar a sós. Eu tinha ido à casa deles para falar com a Celina, mas ela não estava. Aí fiquei de papo com ele, enquanto esperava sua irmã chegar. Ele estava sozinho. Seus pais também tinham saído, e eu notei que ele estava com o mesmo retraimento daquele outro dia, quando ficou a sós comigo. De qualquer maneira, foi nesse dia que eu entrei naquele assunto. Perguntei assim, como quem não quer nada, se ele não tinha deixado nenhuma namoradinha lá em Cruzeiro do Oeste. E ele falou que não. Notei que ele ficou assim meio sem jeito. Só que mesmo assim insisti. Sério? Mas você já namorou alguma menina? Ele falou que não, assim com a cabeça. E eu mesmo assim não me dei por achado. Sério que não? Mas e beijar? Você sabe? Não vai me dizer que você nunca beijou uma menina. Olha, hoje quando me lembro, reconheço que peguei pesado com ele. Coitado. Eu fui fazendo aquelas perguntas e percebi que ele foi se sentindo meio acuado, sabe? Falando coisas assim, na tentativa de... E eu ali, sabe, provocando. Ele não tinha jeito de ser um menino tolo, sabe? Aquele bichinho do mato do interior. Mas sei lá, pelo fato de ter só 16 anos, vai saber, né, que tipo de experiência que ele tinha. A verdade é que fiz de tudo para me insinuar para ele. Confesso. Para ele se dar conta de que eu estava interessada nele. Mas, apesar disso, sabe, era uma coisa assim, pelo menos para mim, como se fosse uma brincadeira. Não estava assim, enamorada, muito menos apaixonada. Era só atração mesmo. Vontade de lhe dar um beijo. Até porque, convenhamos, perto de mim ele não passava de um menino. Aquele seu jeito mexia comigo. Até aquela timidez que ele mostrava quando estava sozinho, quando não tinha a irmã dele, por exemplo, aí do lado. Até isso me perturbava na sua presença. Para se ter uma ideia da minha ousadia, nesse dia, até perguntei se ele já tinha se deitado com alguma mulher. E coitado, nessa hora ele chegou a corar. Olha, se os pais dele não tivessem chegado, sabe Deus o que podia ter acontecido, porque eu não estava nem conseguindo me reconhecer. Estava a ponto de agarrar o Giovanni, sem pensar nas consequências. Olha, o pior é que isso só serviu para aquela atração se tornar ainda mais intensa dentro de mim.
Esse menino começou a mexer tanto com a minha cabeça. Eu não podia vê-lo, simplesmente isso, vê-lo na minha frente, que já me transformava. Tanto que acabei botando na cabeça, queria ficar com ele, de um jeito ou de outro, mesmo que fosse só por um momento. Eu vivia tentando provocá-lo. Falava um monte de coisas para ver se ele tomava alguma iniciativa, mas, sei lá, ele se fazia de desentendido. Até perto da Celina, eu fazia comentários. Mas como ele não tomava nenhuma atitude, acabei eu fazendo isso. Até que um dia, lembro que saímos os três. E na volta, na hora da despedida, acabei lhe roubando um beijo na boca. Em vez de dar o tradicional beijinho no rosto, acabei indo direto, por querer mesmo. E acho que foi nesse dia. Sei lá, é tão difícil a gente saber, mas eu acho que foi nesse dia que ele meio que despertou. Eu percebi, pela reação que ele teve. A gente acabou trocando aquele beijo, inesperado para ele, mas planejado por mim. E eu senti no seu olhar, sabe, de surpresa, e mais do que surpresa, sei lá, eu acho que até que de prazer, eu senti que aquilo tinha sido uma espécie de divisor de águas na vida dele, pelo jeito como ele me olhou. E eu digo isso até porque quando a gente se viu de novo, ele já estava olhando para mim de um jeito muito diferente. Passaram-se 2 ou 3 semanas, não lembro ao certo, quando a gente teve a oportunidade de conversar a sós. E nesse dia, mais do que um beijo, nós acabamos ficando. Olha, a gente se beijou tanto nesse dia. E só não fomos além porque eu me controlei. Do contrário, porque sabe, eu é que tinha provocado tudo aquilo, mas, sei lá, eu acho que de repente pintou um pouco de juízo na minha cabeça e eu, sabe, cheguei ao ponto de quase ceder, mas, de todo modo, acabamos engatando um romance. Só que pelo fato de eu ser bem mais velha do que ele, achei melhor mantermos tudo em segredo, até porque não queria que meus pais viessem me dar um sermão. A verdade é que nunca vivi nada tão intenso na minha vida como naquele período. Apesar de ser escondido, foi simplesmente maravilhoso. Não era sempre que a gente ficava, era só de vez em quando. Mas eu ficava contando nos dedos os minutos para poder vê-lo outra vez. Na verdade, a única que sabia do nosso rolo era a Celina. Aliás, não apenas sabia, como nos ajudava. O menino da história era ele, mas a verdade é que quem acabou apaixonada, do modo mais pueril que se possa imaginar, fui eu. Eles ficaram morando ali naquela casa durante quase um ano. Não mais do que 10 ou 11 meses. Era uma casa alugada. E quando o contrato venceu, o dono quis reajustar o valor do aluguel e o pai do Giovanni preferiu sair dali. Até porque achou uma casa melhor e com valor mais em conta. O problema é que essa casa ficava num outro bairro, meio longinho dali. De modo que acabamos perdendo o contato. Até mantivemos o nosso romance durante mais algum tempo, mas aos poucos, eu acho que ele foi perdendo o interesse. E no fim, acabou se afastando de mim. Se envolveu lá com uma turma nova, no bairro onde foram morar, e no fim, acho que eu acabei ficando meio que no esquecimento. Confesso que sofri nessa época. Porque, repito, tinha me apaixonado por esse menino. Eu sabia que era um romance sem futuro. Até porque, convenhamos, entre nós havia uma diferença de 13 anos. Era visto que mais cedo ou mais tarde, ele acabaria perdendo o interesse.
se encantando por uma menina da sua idade. Tudo bem que não seja uma diferença assim tão grande, mas, sabe, se ele tivesse, por exemplo, 50 e eu, sabe, é diferente, mas naquela época a diferença era muito grande. Eu ainda mantive contato com a Celina durante mais algum tempo, mas depois também acabamos nos afastando. Até que 8 anos depois, vejam só como é a vida. Eis que ela me achou nas redes sociais. E a gente começou a trocar mensagens. Como eu já disse no começo, era esse o tempo que não tinha notícias dela nem do seu irmão. Aliás, nessas alturas, até a imagem do Giovanni era algo que tinha ficado assim meio para trás. Meio apagadinho assim da minha lembrança. A Celina estava casada, tinha uma filha de 3 anos. Sabe, eu me senti tão estranha quando ela me contou isso, porque eu continuava sozinha. Sei lá, parecia até que a minha vida tinha ficado parada no tempo. Convenhamos, eu já era uma mulher de quase 40 anos. Já era para eu ter formado minha própria família também. Mas sei lá, eu talvez não tenha conseguido encontrar o homem certo. De maneira que, para minha surpresa, quando perguntei do Giovanni como ele estava, ela veio com aquela. Então, o Giovanni também vai ser pai. A mulher dele está grávida de 4 meses. Sério? Vai ser pai? Nossa, não imaginava que ele tivesse se casado. Na verdade, ele não se casou. Mas a Andréia está morando com ele, lá mesmo, na casa dos velhos. Sinceramente, fiquei surpresa. Mas sabe, não me abalei, nem um pouco. Nessas alturas, já fazia muito tempo, 8 anos. A história já tinha meio que ficado para trás. Era, como se diz por aí, página virada. Eu já tinha me envolvido com outros homens, né? Tinha sido, inclusive, apaixonada 2 ou 3 vezes. Mas como eu já disse, né? Na época, era um romance sem futuro, que tinha começado já com prazo de validade. O fato é que eu e a Celina fomos nos reaproximando aos poucos, conversando por mensagens, até que um dia ela me convidou para almoçar lá na sua casa. Eu aceitei. Aliás, há tempos a gente estava planejando um encontro, só que não imaginei que ela também fosse chamar o Giovanni e a mulher dele. Na verdade, chamou a família toda. Até os pais dela foram. Imagine como me senti ao ficar diante do Giovanni de novo. Meu Deus, mais de 8 anos que a gente não se via, nem se falava. E repito, eu não imaginava que fosse vê-lo de novo. Ainda menos na companhia da mulher. Lembro que assim que cheguei, fui recebido à porta pela Celina. Entrei e a primeira pessoa em que bati os olhos, sentado ali no sofá, foi justamente ele. E nesse momento, não sei explicar o que aconteceu. Meu coração disparou. Minhas pernas ficaram trêmulas. Embora eu tenha feito de tudo para não deixar transparecer o baque que senti. Cumprimentei todo mundo, inclusive ele, o Giovanni, sua esposa. E foi inevitável pousar os olhos na barriga dela. Já estava bem saliente. Era algo que não tinha como não perceber. Não sei se o Giovanni sentiu alguma coisa ao me ver, mas se sentiu, disfarçou muito bem. Sei lá, mas se soubesse que ele também estaria ali, na casa da Celina, e acompanhado da mulher ainda por cima, talvez eu não tivesse ido. Na verdade, talvez tivesse ido sim. Porque não imaginei que fosse sentir tanto o golpe. Porque quando ela me contou, através de mensagem,
que ele seria pai, que estava inclusive morando com uma mulher, eu não me abalei. Sabe, não aconteceu nada comigo, até porque, convenhamos, fazia 8 anos. Só que quando olhei para ele, quando vi ali, diante de mim, ao vivo, sei lá o que aconteceu. Ele estava tão bonito. Estava diferente. Tinha deixado a barba crescer. Estava assim mais forte, mais alto, mais homem. Só eu sei como me senti. Principalmente porque ele não demonstrou nenhuma emoção especial quando me viu. Pelo jeito, mesmo eu tendo sido a primeira mulher da sua vida, talvez para ele eu não tenha sido assim tão importante. Se bem que, que eu queria, né? Ele estava ali com a mulher, com a esposa, ela estava grávida. Aliás, ela conversou um monte comigo. E eu tive de fazer das tripas coração para não deixar transparecer a minha inveja. Porque eu senti inveja. Repito, eu talvez não devesse ter ido àquele almoço. Mas como eu saberia que ele também estaria ali com a esposa? E como eu saberia que sentiria aquilo tudo? A verdade é que parece que voltei no tempo, desde aquele domingo. Comecei a recordar o passado, a reviver na lembrança os momentos que passamos juntos, e tudo isso acabou me abalando de um jeito que eu não imaginei. Meu Deus, não sou mais uma menina. Já sou maduro o suficiente para não deixar um amor do passado, pueril, me abalar dessa forma. Ele não sabia praticamente nada quando a gente se envolveu. Tudo o que ele sabia de amor foi praticamente eu que o ensinei. De certo modo, fui sua professora na arte de amar. Só não imaginei que essa história pudesse ter aquele desfecho. 2 semanas depois, eu o revi. Foi a maior surpresa da minha vida. Ele me mandou um convite de amizade, ali no meu perfil, seguido de 2 mensagens. Na primeira, estava escrito assim: Oi, Magda, tudo bom? Me adiciona aí. E na outra, logo em seguida, algo que mexeu comigo demais. Na verdade, me fez estremecer. Você não mudou nada. Continua linda. Meu coração até acelerou, pois significava que, ao contrário do que eu tinha imaginado, pelo menos foi o que senti naquele dia, ele não tinha ficado indiferente à minha presença. Tinha reparado em mim, sim. Apesar da mulher estar ali, do seu lado. Eu talvez não devesse ter levado isso tão a sério. Não devesse ter dado asas à minha imaginação para não alimentar qualquer tipo de situação, mas o adicionei. E respondendo a sua mensagem, dizendo que ele também estava bonito, ainda acrescentei: eu não imaginava que fosse te encontrar. Você quer saber? Senti o baque quando te vi. E depois que voltei aqui para casa, fiquei pensando em você. No passado. Nos momentos lindos que passamos juntos. Ele respondeu na mesma hora: nunca esqueci de você também, Magda. Também penso na gente de vez em quando. E sempre tive muita vontade de te reencontrar. Ele ainda escreveu mais algumas coisas. E só eu sei o quanto me senti perturbada. Eu não imaginava que ele fosse me dizer aquelas coisas. Principalmente porque, vamos convir, ele estava morando com outra mulher. Ela estava esperando um filho dele. Acabei, inclusive, perguntando dela, da gravidez. Só que ele desconversou. Mudou bem rapidinho de assunto. Ainda trocamos outras mensagens no decorrer daqueles dias.
Ele pediu o número do meu telefone, passou dele, de modo que passamos a conversar pelo aplicativo, pelas redes sociais, de toda forma. Escrevíamos cada coisa um para o outro. Ele lembrava de algo que tinha acontecido entre nós lá no passado. Aí eu já recordava outra, sabe? A gente ficava emendando um assunto no outro, uma recordação na outra. Eu sabia que estava errado. Afinal de contas, ele tinha mulher. Dali a pouco seria pai, mas era tão gostoso que não deu para evitar. Até que um dia, marcamos um encontro pessoal. E foi uma explosão tão grande de sentimentos que eu até pensei que meu coração fosse parar de bater. Na verdade, as mensagens que andávamos trocando eram tão calorosas que quando a gente se viu um diante do outro, não houve nem palavra. Já nos atracamos no maior beijo. No passado, sempre eu tomava a iniciativa. Só que dessa vez, foi ele que me tomou dos braços e colou sua boca na minha. Agora, ele já não era mais aquele menino, aquele adolescente de 16 anos. Tinha se tornado um homem. Um homem que me segurou com tanta força que eu acabei me deixando levar. De modo que acabamos passando aquela noite juntos. Como que eu podia imaginar que um dia ainda aconteceria algo entre nós? Especialmente ele agora tendo uma mulher, ela estando grávida. Enquanto nos amávamos em cima de uma cama, ele repetia: "Nossa, que saudade de você, Magda." E eu repetia a mesma frase. Só mudava o nome. Repeti que também estava morrendo de saudade, até porque estava mesmo. Ainda que não soubesse, antes daquele reencontro. Acabamos retomando o nosso romance. Aquela foi apenas a primeira vez. E quer saber? Não é por falta de consciência de que estou fazendo uma coisa errada, e ele também, mas nessas alturas, para aqueles que talvez possam me condenar, que me atirem ao fogo do inferno. Mas desse amor eu não abro mão. Sei que aquilo que estou fazendo é errado. Porque ele tem mulher, daqui a pouco vai se tornar um pai. Ele também está errado. Talvez mais errado do que eu. Mas o que posso fazer se não consigo me esquivar dessa paixão? Sei que não há futuro para a gente. Não há. Pelo menos não do jeito que eu gostaria. Só nós dois, sem a sombra de outra pessoa entre nós. Não tem. Por isso me contento com aquilo que ele pode me oferecer. Mesmo que sejam as migalhas do seu amor. Quando estamos colados um no outro, esqueço o mundo lá fora. E me sinto feliz. Talvez nunca tenha me sentido tão feliz. Mesmo sabendo que é uma felicidade momentânea, passageira, incompleta. Mas qual felicidade nesse mundo não é assim, de um certo modo? Se é só o que ele tem para me oferecer, se é só isso que ele pode me dar, nesse momento da sua vida, eu aceito. Prefiro ser feliz pela metade do que sofrer por inteiro. Prefiro só uma parte do que ele tem para me dar do que nada. Melhor um beijo do que a saudade eterna. Melhor um minuto a seu lado do que a ausência. Melhor as migalhas do seu amor, a sua indiferença. É tudo o que eu queria? Claro que não. Eu queria mais, muito mais. Eu queria tudo, mas se é o que tenho,
Podem me condenar, podem me apedrejar. Dessa felicidade eu não abro mão. Melhor as migalhas do seu amor, repito, do que nada. Melhor um pouco só do nada, do que o nada total, do que a saudade, do que a falta, do que a solidão. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Até que, algum tempo depois, eu descobri o verdadeiro motivo de eles terem desmanchado o noivado. O infeliz tinha engravidado outra menina. Como ele pôde, meu Deus? Agora, o pior nem foi isso. Depois de se separar da Brenda, para ficar com essa outra que estava esperando o filho dele, aos poucos ele foi se reaproximando e os dois, ele e a Brenda, começaram a ficar juntos. Não foi uma nem duas vezes que eu vi os dois juntos se beijando dentro do carro. Sabe, um dia, eu fiquei tão revoltado com aquilo que a procurei e conversei com ela. Brenda, como que você aceita ficar com um cara que você sabe que tem outra e que vai ser mãe de um filho dele, inclusive? A resposta que essa mulher me deu me deixou de queixo caído. Eu não esperava. Eu quase não acreditei quando ela falou aquilo. Foi minha mãe que me contou. Olha, filha, eu conversei com a Esther ontem e você não vai acreditar. Mas a Brenda e aquele noivo dela desmancharam. A coitada tá toda jururu lá, tristonha, né? Toda desgostosa da vida. Desmancharam, mãe, mas que foi que houve? Não sei direito. A Esther também não me falou muita coisa. Só sei que eles terminaram. Imagina. Eu lembro dessa menina namorando esse rapaz desde que ela era bem novinha. Acho que foi o primeiro e único namorado que ela teve. Não deve estar sendo fácil para ela, né? Olha, eu custei a acreditar. De repente, nem fosse assim tão grave. Talvez tivesse sido uma briguinha à toa, porque as pessoas, às vezes, elas aumentam, né? A Brenda era nossa vizinha. E a minha mãe e a mãe dela eram muito amigas. Até porque já se conheciam fazia muito tempo. Viviam conversando ali, cada uma no seu quintal. Será que tinha sido uma coisa séria? Sabe, definitiva? Ou será, repito, que fosse só uma briguinha à toa, que, de repente, tivesse tido assim uma repercussão maior do que era de fato? O fato é que a Brenda eu conhecia desde os tempos da escola, desde que éramos só adolescentes. Ela sempre foi uma menina linda. Eu era muito novo, imaturo, e mesmo a gente estando sempre assim tão próximos um do outro, eu tinha perdido a minha grande chance de confessar que gostava dela, porque eu gostava. Gostava e não era pouco. Eu nunca tive coragem de falar sobre os meus sentimentos, até porque, repito, era tão menino. Assim que completou 16 anos, ela conheceu o Fernando e acabou se apaixonando por ele, e ele por ela, e logo começaram a namorar. E tudo com a permissão dos pais. Imagine como eu me sentia quando o via ali na casa da Brenda, e isso acontecia praticamente todo final de semana. Pro meu desengano, o namoro foi vingando, evoluindo, e já ia para mais de 6 anos. Olha o tempo que os dois estavam juntos. Até noivos eles já tinham se tornado. E sabe o que era mais estranho em tudo? Sei lá, parecia até que eu tinha ficado parado no tempo. Preso naquele sentimento sem futuro. Eu não conseguia tirá-la da cabeça. Todas as outras meninas que eu conhecia, sabe, pareciam não despertar em mim nada de especial. Parece que nenhuma tinha o encanto dela. Eu não podia vê-la, que já me transformava. Mesmo sabendo que era um amor sem futuro, eu simplesmente não conseguia me desvencilhar.
Ficava com outras meninas, claro. Até porque a gente precisa viver, né? Mas nenhuma tinha conseguido me fazer esquecê-la. Detalhe, ninguém sabia do que eu sentia. Quer dizer, tinha gente até que desconfiava, né? Mas nunca ninguém teve certeza, assim, absoluta. Até porque eu nunca conversei com ninguém, assim, de maneira muito clara, sobre o que sentia por ela. E até negava. Quando alguém começava a especular, eu dava uma disfarçada. Na verdade, com o passar do tempo, eu já tinha meio que me acostumado com aquela situação. Já nem tinha mais aquela sensação do começo de sofrimento, de padecimento, quando havia com ele. Quando vi os dois juntos ali, repito, era uma coisa que eu tinha de me acostumar, porque acontecia todo final de semana. Só pedia em pensamento que aquele Fernando cuidasse dela, que a fizesse feliz. Mesmo que não fosse comigo, isso era tudo o que eu mais queria, juro. Que ela fosse feliz, mesmo que, repito, fosse com outra pessoa. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Marcos e Brenda em mais uma edição de A Força do Amor.